Oi, pessoal, eu sou o Diego. E eu sou o Gabriel. A gente vai falar um pouco aqui hoje sobre o Césio 137 e tentar fazer uma relação do que a gente tentou pegar aqui, né? E de uma área nova, digamos nova, assim, relativamente nova da antropologia, que é a antropologia do desastre. A gente fala relativamente nova porque ela não é nova no sentido de que acabou de ser lançada, mas é porque tem pouca coisa produzida sobre isso, poucos autores que falam sobre a antropologia do desastre, né? Então a gente vai tentar fazer um pouco dessa relação do Césio 137 com a antropologia do desastre. Acho que como a maioria das pessoas conhecem, 137, ele foi um acidente radioativo, né, que aconteceu no estado de Goiás, mais especificamente lá em Goiânia, né, no ano de 1987, no mês de setembro. O que que foi isso, né? Dois catadores de lixos, eles acharam um equipamento onde era o antigo Instituto Goiano de Radioterapia, né? Acho que era uma máquina de raio-x, né? De câncer, se eu não me engano. Uma coisa assim, era amigo. Uhum. E, e aí, né, eles acharam aquilo interessante e pensando em abrir essa máquina para vender, né, os cobres e tal, o metal. E aí eles pegaram essa máquina e levaram para o catador de lixo que se chamava Roberto dos Santos. Os catadores de lixo que racharam, na verdade, era Roberto dos Santos e Wagner Mota. E aí eles levaram essa máquina que eles acharam pro Devaí Alves Ferreira. O Devaí Alves Ferreira, que era dono de um ferro velho, aí ele abriu e dentro tinha uma cápsula, e ele abriu essa cápsula assim, e lá dentro tinha um pó. E esse pó no escuro ele ficava brilhoso, e isso foi chamando a atenção do Devaí, e chamou a atenção dos seus vizinhos, dos seus parentes. E o que eles não sabiam é que esse pó ele era um pó radioativo, né? Ele era um pó muito perigoso. E aí eles começaram a manusear esse pó, as pessoas que foram, tocavam, pegavam, e acabavam transmitindo né, esse pó para outras pessoas e tal. E por mais que, como é um elemento radioativo, né, você não percebe que ele não tem efeitos na hora. Então, eles começaram a distribuir esse pó de forma inconsciente, digamos assim. E aí, tem relatos, tem pessoas que dizem que foram só 4 mortes, né? Mas tem pessoas que dizem também que foram mais de 80 mortes que tiveram por causa desse acidente radioativo. Então a gente vai tentar fazer um pouco sobre essa relação do Césio com a antropologia do desastre. Aí o colega Gabriel vai falar um pouco sobre essa antropologia do desastre para a gente ter uma noção. Acho que é importante a gente, antes de falar da antropologia do desastre, a gente destacar características do pós-desastre. Pessoas que foram contaminadas pelo Césio 137 ficaram estigmatizadas dentro da cidade de Goiânia, especificamente, e essas pessoas passaram a sofrer com sérios, entre aspas, preconceitos. De que por mais que a pessoa já tenha passado pelo tratamento e tenha sido descontaminada, essas pessoas vão transmitir isso para mim, isso vai me causar isso, aquilo, deixar sequela X, Y, Z. E essas pessoas sofriam preconceitos, ataques. É, tem relatos de pessoas que perderam um emprego porque foram contaminadas com isso, depois fizeram tratamento de contaminação e simplesmente essas pessoas foram mandadas embora porque eram pessoas contagiosas, espaços físicos, né, que na época tiveram que ser demolidos, como o próprio Ferro Velho, né, que teve que ser Uhum. demolido e concretado e pode ter nenhuma estrutura lá em cima porque ainda emana de material desse lugar ainda até hoje. Esses espaços ficaram estigmatizados como, meu Deus, é, é um lugar contagioso e os próprios espaços são espaços bem estigmatizados. A antropologia do desastre começou é, a estudar os desastres mais ou menos por volta da época em que aconteceu o desastre de 637 e é interessante, a gente pegou um pesquisador que fala bastante sobre isso na área aqui no Brasil, que é o professor da USP, o Renzo Tadei, e que ele vai falar que no Brasil a gente tem uma ideia pré-construída de que não existe desastres aqui, porque a gente
assemelha desastre muito à causa natural, a tsunami, terremoto e essas coisas, e a gente não costuma ter isso aqui no Brasil. E, de certa forma, é, é uma área nova, mas o próprio Renzo Tadei, ele vai falar que, falando dentro das ciências sociais, uma definição de desastre pode ser um acontecimento que desorganiza a ordem social, cultural, econômica, política de uma coletividade. É um ponto que essa reorganização a posteriori ela fica, de certa forma, prejudicada. Ela não acontece de forma espontânea, autônoma. Tem uma série de nuances que vão impedir essa reconstrução de forma natural que essa desorganização causou. Enfim, a gente pode entender desastre como um evento isolado no tempo, no espaço, ou como um processo que vai se desdobrando ao longo do tempo. Tipo assim, pode ser algo esporádico, aconteceu e beleza. Ou a gente pode observar o desastre da perspectiva de que a posteriori pode ter ainda desmembramentos daquilo, como que eu citei no início da minha fala sobre as pessoas serem estigmatizadas, pegando especificamente o caso do Césio 137, mas entre outros desastres, há desdobramentos a longo prazo, como por exemplo o 11 de setembro nos Estados Unidos, em que se criou um temor absurdo hoje nos Estados Unidos e uma série de preconceitos contra árabes, com a questão do terrorismo sendo levada ao extremo, e uma série de outros aspectos que se criaram após o 11 de setembro, que foi o atentado às Torres Gêmeas. Então, como eu falei, há duas perspectivas de como a gente pode compreender o desastre. E existe uma mobilização muito grande, né, dentro desses campos que o Gabriel citou, social, cultural, econômico e político, por causa justamente dessa antropologia do desastre. Porque quando a gente pensa, por exemplo, no Césio 137, a gente tem um exemplo aqui que dá para citar, que é o Odesson, que ele também foi um dos caras que tem uma fala dele que eu acho muito bacana, que a gente pegou, que ele fala que a nossa memória é curta e irresponsável, né? Porque, por exemplo, às vezes a gente pega um acontecimento desse e não tem noção passa tanto tempo e a gente não tem noção do que esse acontecimento gerou para toda uma sociedade, para toda estrutura social, para toda estrutura econômica, né? Cultural, o preconceito, como o Gabriel falou, que eles passam. Então, tipo, tudo que acontece depois de um acidente, de um desastre, é, ou às vezes a gente tem essa perspectiva de que foi esquecido e ficou apenas como um fato histórico, né, mesmo com vários requisitos para a sociedade, ou a gente tem uma visão de que foi uma coisa datada, pronta e que passou e que não pode acontecer mais. Então, assim, a antropologia do desastre ela vem mostrar justamente que é uma coisa que acontece na sociedade e que ela gera um desequilíbrio social, econômico, enfim, em todos esses elementos da sociedade e que as coisas não voltam a ser normais, não voltam a ser como era antes de maneira espontânea, rápida, enfim, fácil. Acho que é isso. A gente já está se alongando muito aí e nosso podcast fica por aqui. É isso aí. Até mais. Valeu, pessoal. Muito obrigado.